Bom dia, minha querida irmã, meu querido irmão, tu que vens a esse diminuto canal, buscando aí as preciosas oportunidades de estudo fecundo sobre essa maravilhosa seara, que é a ciência espírita. Naturalmente, como sempre fazemos aqui, buscamos apenas fazer as nossas pequeníssimas reflexões acerca desse santuário verdadeiro de ensino e consolação que é a doutrina espírita, à luz de uma possível ciência que em futuro breve se desfraldará sobre toda a humanidade. E como sempre fazemos, abrimos a nossa lição do livro Caminho, Verdade e Vida. E a lição, mais uma vez, caiu, é a 130, tristeza. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar. Mas a tristeza do mundo gera a morte. Paulo 2, Coríntios capítulo 7, versículo 10. Conforme observamos na advertência de Paulo, há uma tristeza segundo Deus e outra segundo a terra. A primeira soluciona problemas atinentes à vida verdadeira. A segunda é caminho para a morte, como símbolo de estagnação no desvio dos sentimentos. Muita gente considera virtudes a lamentação incessante e o tédio continuado. Encontramos os tristes pela ausência de dinheiro adequado aos excessos. Vemos os torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal. Ouvimos os viciados na queixa doentia, incapazes do prazer de servir sem aguilhões. Essa é a tristeza do mundo que prende o espírito à teia de reencarnações corretivas e perigosas. Raros homens se tocam da tristeza segundo Deus. Muito poucos contemplam a si próprios, considerando a extensão das falhas que lhes dizem respeito, em marcha para a restauração da vida no presente e no porvir. Quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermiço e da inutilidade, porque sabe reajustar-se, valendo-se do tempo, a golpes benditos de esforço para as novas edificações do destino. Mais um bálsamo que verte sobre o nosso pensamento e os nossos corações. Fazemos-nos refletir sobre a importância de termos a tristeza para Deus, sabermos diferenciar a tristeza para Deus e a tristeza do mundo, como aqui bem diz Emmanuel. Ser triste para o mundo é simplesmente regozijar-se naquelas paixões doentias e ficar triste por não poder exercer aquelas atitudes mentais doentias que se resvalam naquelas situações mais deprimentes do homem e da mulher, quais são muitas das vezes não ter dinheiro para satisfazer a sua própria vaidade, não ter dinheiro para satisfazer as suas paixões, ficar com inveja das conquistas dos outros. São tantos os motivos de tristezas terrenas. Mas, como diz aqui Emmanuel, a tristeza para Deus é ainda que com os joelhos desconjuntados, como dizia sempre o nosso soberano amigo Agadir Teixeira Torres, possamos nós, ainda assim, olhar para os céus e adorar pelas preciosas lições que por ora passamos, pois elas sim são as verdadeiras lições educativas, e que assim possamos ser tristes para Deus, mas alegres para o mundo. Seja bem-vindo mais uma vez,
Hoje, dia 17 de março de 2024. Dia abençoado. Dia que retornou ao plano espiritual nosso querido irmão João Alencar Panfili. Mas que hoje sabemos, possa tu gozar das mais alegres possibilidades de vida contínua aí nesse plano. Seja bem-vindo, irmão e irmã, a mais um Diminuto Canal. Hoje o nosso episódio de número 55. Então, irmãos, hoje nós adentramos derradeiramente o capítulo 13, que é reencarnação de Segismundo. Tá? Nosso querido episódio 55. E vamos, nesse episódio, tratarmos da preparação psíquica. Como nós sempre falamos, né? Esse é o livro que nós fazemos o estudo, Missionários da Luz, obra psicografada por Chico Xavier, ditada pelo Espírito André Luiz e publicada em 1943. O capítulo 13, ele tem um título de reencarnação. Né? Então, mas ele trabalha, ele fala especificamente sobre a reencarnação de Segismundo, mas explica em detalhes muitos fenômenos que nos enriquecem o conhecimento, o raciocínio e o coração, dilatando nossas próprias possibilidades. Portanto, como nós dissemos, o seu título original é Reencarnação, mas ele nos brinda com uma revelação de pormenores de um processo reencarnatório de Segismundo, desde os benefícios que encontrou como trabalhador do bem na casa espiritual, a preparação psíquica do casal para recebê-lo, o processo de animação e elevação moral do reencarnante Segismundo, bem como os trabalhos próprios de organização dos construtores para a sua transformação perispiritual. Mostra também o capítulo a recepção do reencarnante pelos pais no plano espiritual, a ligação magnética com a mãe, a ascendência espiritual da fecundação, a redução perispirítica e a ligação inicial na matéria. Muito rico esse capítulo. E que nós vamos ver nesse episódio de hoje, que é a preparação psíquica. E que já é a parte quarta, sabendo que na realidade, a reencarnação de Segismundo, essa história dele, começa no capítulo 12, em que André Luiz ele é introduzido aos processos de planejamento da reencarnação. E é o que nós vamos ver nesse capítulo, né, o processo reencarnatório. Nós vamos ver o ajuste psíquico entre o reencarnante e os pais, bem como, né, esse conjunto de ascendência espiritual na fecundação e ligação material. Ou seja, esse trabalho da espiritualidade, nesse ajuste, todo esse processo reencarnatório. Então, o capítulo apresenta muitos pormenores acerca do processo reencarnatório. E o primeiro deles é o ajuste psíquico entre os pais e o reencarnante. Em sono, Segismundo tentava aproximação psíquica com o pai Adelino, para que lhe favorecesse a oportunidade de uma porta de conforto para a reparação. Mas, no entanto, ele era rejeitado, provocando-lhe furtivo desespero. E Alexandre, né, como nós vimos inicialmente lá no capítulo 12, que possuía grande saldo de amizade, né, com os envolvidos em sua última encarnação, fora chamado a ajudar, trazendo a André Luiz a chance de descortinar novas fronteiras de conhecimento, ao qual também agradecemos muito. Só que a gente é compelido, né, a explicar que em muitos quadros, né, de apresentação sobre o caso da reencarnação de Segismundo, né, se tornou notório nesses ciclos nossos, mesmo os espíritas, naturalmente espíritas, né,
seja ele em palestras, né, em debates e até nas famosas películas, ainda que nos forneçam assim tão gratas oportunidades de dilatar o mundo espírita, né, Segismundo é sempre retratado como aquele fraco e pouco observador dos valores da fé. Mas precisamos aqui resgatar a sua verdadeira condição. Segismundo, a despeito da sua luta interna, desbravando o íntimo da consciência, conquistou a simpatia de muitos amigos do plano espiritual por sua atividade no bem. E tão somente para ver-se livre do peso do passado é que buscou a nova porta para a reconciliação com aqueles a quem sua consciência ainda se fixava presa. E é uma dessas passagens, né? Então, lá na página 195, Segismundo explica: sabe que empreendi pequenina obra de socorro nas cercanias de nossa colônia espiritual. A obra foi autorizada pelos nossos maiores e, apesar do bom funcionamento, sinto que não está terminada e que tenho em sua estrutura grandes responsabilidades. Não sei se fiz bem pedindo agora o retorno à crosta do mundo, antes de consolidar meu trabalho. Entretanto, reconheci que para seguir além, precisava reconciliar-me com a própria consciência, buscando os adversários de outro tempo, a fim de resgatar minhas faltas. Foi por isto que insisti tanto pela obtenção de minha volta. Como poderia conduzir os outros à plena conversação espiritual diante dos ensinamentos do Cristo sem haver pago minhas próprias dívidas? Como ensinar os irmãos sofredores, sofrendo eu mesmo dolorosas chagas em virtude do passado cruel? Agora, porém, que se aproxima o recomeço difícil, tortura meu receio de errar novamente. Quando Raquel e Delino voltaram, prometeram-me amparo fraternal. Estou certo de que serão dois benfeitores para mim. No entanto, aflige-me receios e ansiedades ante o futuro desconhecido. Palavras de Segismundo, lá no capítulo 13, página 195. Como vemos, irmãos, Segismundo, muitas das vezes, ele é reduzido nas formas das palestras retratadas em filmes, né? Nos debates, como aquele, digamos assim, simples, né, espírito conflituoso consigo para reencarnar, olhando para os detalhes dos problemas de como seu conflito provocava dano, poderia provocar dano no seu corpo perispiritual, no seu corpo espiritual. Mas estamos aqui, né, trazendo a você, irmão e irmã, como na realidade Segismundo já havia alcançado certa elevação que Alexandre, né, dizia aqui que era a elevação mediana, nem tão boa e nem má, mas que já era um trabalhador, havia constituído pequena casa de socorro nas cercanias, né, do nosso lar. Já era um trabalhador, já era merecedor de grandes vantagens, mas ainda sobre ele pairava o que? Aquele peso da consciência da prova antiga que ele havia declinado através daquela cruel relação com Adelino e com Raquel. E, portanto, ele havia pedido para renascer no meio deles, a fim de reparar esse pesadelo da sua consciência e poder seguir livre nas suas ações, na sua pequenina casa de socorro. Está vendo, meu querido irmão, minha querida irmã? Como Sigismundo é muito mais do que mormente o corações desejosos em nos explicar o caso de Sigismundo, não explicam essa sua verdadeira condição.
e que ele estava, na realidade, né, sofrendo de que daquela, ao se aproximar, né, da sua condição de reencarnante, né, das suas dúvidas, ainda mais ainda sendo repelido pelo seu pai, que haveria de ser aqui na Terra, o Adelino, né, que fora aquele a quem a ele cometeu o homicídio. E Alexandre nos fala: já observei o gráfico referente ao organismo físico que o nosso amigo receberá no futuro, verificando de perto as imagens da moléstia do coração que ele sofrerá na idade madura, como consequência da falta cometida no passado. Ou seja, Segismundo havia assassinado Adelino, né, com um tiro no coração. Segismundo experimentará grandes perturbações dos nervos cardíacos, mormente os nervos do tônus. Entretanto, e nesse momento concentrou toda a sua atenção no interessado, quer dizer, André Luiz nos explicando, né, a cena. É necessário que você lhe faça ver que as provas de resgate legítimo inclinam a alma encarnada a situações periclitantes e difíceis na recapitulação das experiências. Todavia, não obrigo a novas quedas espirituais quando dispomos de verdadeira boa vontade no trabalho de elevação. Olha aí então, Alexandre consubstanciando essa informação de que Segismundo já havia alcançado uma posição de, digamos assim, vantagem de reencarnação pelo seu trabalho, pela sua recuperação, pela criação da sua pequena casa de socorro. E, portanto, não precisaria passar pela condição de ser aqui na Terra assassinado como resgate daquela prova, mas sim ao nascer no meio daqueles dois, posteriormente ele passaria ao que? A ter como consequência desse seu assassinato na reencarnação passada, problema no cardíaco, forte problema cardíaco que o acompanharia. Então a sua expiação, além da sua, né, do seu ajuste, né, do seu amor entre os pais, seria resgatado também aquele ato através de um problema cardíaco. E o que a gente verifica aí nas palavras de Alexandre é que a justiça divina nunca foi exercida sem amor. Ou seja, a gente vê aí a grande justiça divina, como foi planejada essa reencarnação, nos seus mínimos detalhes. E aí a gente vê então que na primeira parte da página 166 a 180 é apresentado o trabalho de ajuste psíquico entre o reencarnante Segismundo e mais precisamente a sua vítima, que haveria de ser seu pai na próxima encarnação, que foi Adelino, que deixara desenvolver forças de ódio em seu coração, que ele recrudescia ante a presença de Segismundo em sono. Alexandre inicialmente usa de conversação da família, em especial do filho do casal, menino de 3 anos, através do qual influi pensamentos de questionamento amoroso ao pai por seu contínuo estado entristecido. É uma passagem muito bacana de se ler, em que ali André Luiz mostra como, né, através daquela conversação familiar, Alexandre, né, ele influi magneticamente naquele menino, filho do casal, para aí começar a reconduzir o estado psíquico de Adelino. E aí depois, né, a mãe, que é a Raquel, que nós vimos então, né, no capítulo, início do capítulo 12, né, que havia cometido suicídio,
após, né, cair no prostíbulo, ela, o que? Através de outras reencarnações, ela vai então se depurando. Mas aí então nessa conversação, Raquel aproveita para anuviar o sofrimento do esposo, com a explicação de ternura sobre as responsabilidades de Adelino. Esse, tocado pela conversação, se desanuvia e então, mais uma vez, inspirado magneticamente por Alexandre, o menino convida o pai para rezar junto àquela noite. E após, em conversação íntima com a esposa, Adelino explica os pesadelos que tem tido. Tenho tido receio de mim mesmo. Tão logo me acomodo no leito, sinto instintivamente que uma sombra se aproxima de mim. Sempre vejo que um homem se aproxima de mim, estendendo as mãos à maneira de um mendigo vulgar, a implorar socorro. Mas ao lhe fixar a fisionomia, inexplicável terror invade-me o espírito. Aí são as palavras de Adelino, explicando para sua esposa lá na página 172. E aí, nesse processo de Alexandre, né, ajustar a conversação, ajudando, né, magneticamente ao menino, né, a trazer naquelas falas, né, de criança, né, a modificação do pai. O menino passa a exortar o pai para que ele reze com ele e com a mãe. E é isso que acontece, né? E aí o Adelino, ele sofre forte mudança, né, na sua expressão. E aí essa mudança foi observada por Herculano. Alexandre, a partir daí, passa a orientar Segismundo sobre a conduta mental, a fim de ter êxito na experiência do novo reencontro que eles estavam preparando. E conclama todas as entidades presentes para entrarem em oração. Aqueles que estavam ali acompanhando aquele processo, né? Que era a mãe a avó da Raquel e outros, né, amigos, além de Herculano, também aqueles espíritos construtores que ajudariam o processo de reencarnação. Agora, meus amigos, façamos o nosso serviço de oração cooperadora. Precisamos conversar seriamente com Adelino relativamente à situação. Está lá na página 175. E aí, desperto pelo sono, André Luiz relata como Raquel abandona o corpo com luminosas radiações e abraça a sua avó materna. E ele, André Luiz, se surpreende que tanto ele quanto Alexandre não eram vistos por ela. E aí Alexandre explicou: não se surpreenda. Cada um de nós deve ter a possibilidade de ver aquilo que nos proporcione proveito legítimo. Além do mais, não seria justo intensificar a percepção de nossa amiga para que acompanhe no trabalho desta noite. Ela nos auxiliará com o valor da oração, mas não precisará seguir de perto os esclarecimentos que a condição do esposo requisita. Alexandre, lá na página 176. A seu turno, Adelino afasta-se do corpo pesadamente, sem a expressão luminosa da esposa Raquel, conforme observou André Luiz. Tendo a explicação de Alexandre sobre o fato dos dois viverem em planos mentais diferentes, mesmo que sejam espíritos associados de muitas existências. A razão para essa diferença, explicou Alexandre, é que por isso mesmo só Adelino poderia ver Segismundo, dada a sua condição magnética imantada de ódio com que se deixou subtrair. Ou seja, André Luiz ficou espantado, né, com a expressão luminosa de Raquel e que ela não podia ver a todos
mas que somente Adelino, e Adelino afastou, ao contrário de Raquel, afastou-se do corpo de forma pesada, arrastada, né? E Alexandre explicou então que era por conta dos dois, embora tivesse assim já tido várias existências, cada um viver em plano mental diferente, ou seja, Raquel e Adelino. E aí, somente com as emissões magnéticas de Alexandre que Adelino consegue vê-lo, bem como a figura de Segismundo, achando inclusive tratar-se de entidade celestial pela emanação da intensa luz. Nós vimos que, vocês vão poder ler, né, que o menino, né, o filho deles, falava sempre que ia orar, que a mãe dele, Raquel, falava para ele: meu filho, vamos chamar os nossos mensageiros de luz. E aí, quando, né, na desdobrada em sono, Adelino, né, ele recebendo aquela emissão magnética de Alexandre para que pudesse percebê-lo, ao olhar, né, Alexandre com aquela intensa luz, né, ele recorda o que? Das palavras do filho e pensa que ele se tratava de uma entidade celestial. Era, realmente era, mas ele ficou absorvido que aquela entidade viria para ele para salvar-lhe daqueles pesadelos. E tudo isso André Luiz conseguiu ver, ler o que? Diretamente no pensamento de Adelino. E Alexandre fala bondosamente para Adelino, lá na página 177. Adelino, guarda a paz que te trazemos em nome do Senhor. E após conversação laboriosa com Adelino, Alexandre consegue mudar o seu padrão vibratório, que a despeito de ter caído em prantos solicitando ajuda, ele é recuperado, ele consegue se recuperar, enxuga lágrimas e é apresentado a Segismundo. Esse é nosso amigo Segismundo, que necessita de tua cooperação no serviço redentor. Estende-lhe as mãos fraternas e atende em nome de Jesus. Alexandre, lá na página 179. Adelino não hesitou, e embora o grande esforço íntimo visível à nossa percepção espiritual, apertou a destra do ex-adversário fundamente comovido. Perdoe-me, irmão, murmurou Segismundo, com infinita humildade. O Senhor recompensá-lo-á pelo bem que me faz. Está lá Segismundo, ao responder àquele perdão, aquela extensão das mãos de Adelino em sua direção, na página lá 180. E aí André Luiz verifica que o organismo perispiritual de Adelino parecia desfazer-se de pesadas nuvens que se rompiam de alto a baixo, revelando-lhe as características luminosas. E radiações suavíssimas aureolavam-lhe agora a personalidade, deixando perceber a sua condição elevada e nobre. Então, todo aquele gesto de perdão fez com que simplesmente, né, no perispírito de Adelino fosse descida uma camada espessa. E aí André Luiz nos relata isso, né, que foi descendo aquela camada de nuvem, né, ou seja, revelando ali uma nova condição. E aí Herculano fala André Luiz: o perdão de Adelino foi sincero. As sombras espessas do ódio foram efetivamente dissipadas. Louvado seja Deus. E aí, irmãos e irmãs, louvado seja Deus por nos proporcionar esses ensinos tão belíssimos que começou lá em Kardec. Aliás, começou muito antes em grandes missionários e, sobretudo, nas lições excelsas do nosso Pai Maior, nosso amigo orientador dessa casa, que foi Jesus. E aí, nesse capítulo, nesse episódio, nós demonstramos para ti a verdadeira condição de Segismundo, que não se apresenta como é mormente apresentado nos debates. Ele já havia
adquirido, né, condições espirituais mais elevadas, porque era um trabalhador, havia fundado uma casa de socorro, mas precisava reajustar-se. E como Alexandre buscou ali, né, na presença da família, uma conversação elevada. Então, irmãos, veja como uma conversação elevada, como era importante, muitas das vezes, para o quê? Para nos transformarmos o nosso ambiente e o nosso próprio eu. E depois, então, nós vimos um processo de quê? De preparação ou de ajuste psíquico entre as partes, entre Segismundo e o Adelino, através daquele reencontro durante o sono. Muito bonito essa lição. E continuemos os nossos estudos sobre esse belíssimo capítulo, que é a reencarnação de Segismundo. E a ti, meu irmão e minha irmã, tenha um domingo maravilhoso, com muita luz sobre a tua vida, sabendo que, como nós lemos na lição anterior, ser triste no mundo significa o quê? Significa estar preso ainda às sensações mais baixas ou pueris. Estar triste para Deus é elevar-se sobre as nossas condições, é agradecer pelas lutas e caminharmos firmemente para a nova estrada de redenção. Ilumina-te hoje e sempre. Tenha uma ótima semana, que assim seja.